Bem-vindo ao canal Despertar Financeiro, seu canal de investimento. Para quem não conhece, meu nome é Leonel, falo sobre renda fixa, renda variável, macroeconomia e investimento em criptativos. E se eu falar para vocês que o país mais endividado do mundo é um país a qual ainda assim é um bom país para investir. E com essa relação que tem com o Brasil, quando nós sabemos sobre determinado assunto. Quando mais você aprende, mais oportunidades surgem à sua volta. Então esse conhecimento vai te agregar muito. Mas, primeiramente, vou pedir seu joinha, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Eu vou falar agora sobre o Japão. É o país e a economia mais endividada do mundo, do mundo globalizado, de países desenvolvidos. Vou compartilhar a tela com vocês. Dívida do Japão deve superar 1,1 quadrilhão de ienes pela primeira vez. E o que acontece? O país, há pouco tempo atrás, deixou de ser um país com juros negativos. E o que significa isso? Vamos pensar da seguinte forma. Você mora no Brasil. A taxa de juros aqui é alta. O que acontece? Imagine você pegar empréstimo a uma taxa mais baixa. Então você não pegaria dinheiro aqui no Brasil. Você ia lá no Japão, pegava dinheiro emprestado a pagar com uma taxa menor. É isso que vários países fazem para sustentar sua própria economia. Como assim? Pegar empréstimo com juros menores para sustentar seus gastos. Então, quanto mais seguro um país se torna, mais dinheiro vai entrar naquele país, mais segurança, menos inflação ou inflação controlada. Então, por isso que o Japão ainda se torna um país bom para investir. Outro ponto, vamos pensar da seguinte maneira. Se a taxa de juros do Japão aumentar, imagine quem pegou empréstimo. Isso ocorre também em diversas empresas aqui no Brasil. Por exemplo, vou citar aqui a Cogna. A Cogna pegou empréstimo baseado em dólar. Só que a taxa de juros americana subiu. Então, quando ela pegou o dinheiro em dólares e trouxe para cá, para o Brasil, o que acontece? A taxa de juros subiu. Nisso, aumentou o endividamento da empresa. Por isso, se encontra uma condição mais complicada hoje. Então, você observando esse cenário macro, você consegue observar alguns detalhes a qual antes não era visto. Ah, Léo, e como eu aprendo sobre isso? Como eu aprendo para tirar vantagem nesse tipo de investimento, por exemplo? Eu escrevi esse conteúdo num livro chamado Passos para Investir. Ali eu ensino sobre investimento nacional, internacional, sobre câmbio, mercado futuros, criptomoedas, mentalidade e muito mais. Caso vocês queiram adquirir o livro, deixarei o link abaixo aí do final do vídeo aí, com a descrição aí. Caso vocês queiram mentoria, basta me chamar nas redes sociais. Tem meu Instagram, deixarei o contato aí. Aí só me chamar pelo Instagram que eu estou aí para ajudar vocês. Então o que acontece? Quando uma empresa, por exemplo, pega dinheiro no exterior, num país a qual tem a taxa de juros baixa, o que ocorre? Simplesmente pode ser uma oportunidade. O problema é o seguinte, quando a taxa de juros de determinado país aumenta, a empresa fica com uma situação complicada. Outro ponto, por que o Japão ainda é um país bom para investir? Quando eu pego o Japão e a China, por exemplo, vou clicar aqui, aqui ó, o Japão detinha cerca de 1,3 trilhões em reservas, segundo maior quantia depois da China, as quais têm 135,5 bilhões, que eram mantidos em depósito em bancos centrais. E por que a China mantém sua moeda fraca? Simplesmente, se eu quero exportar mais produtos, o que eu tenho que fazer? Uma das maneiras é desvalorizando a moeda. Porque desvalorizando a moeda, o que ocorre? Simplesmente eu vou conseguir exportar mais. Então, vários países fazem essa estratégia. País a qual são exportadores de tecnologia. Por exemplo, Japão,
China, são dois países. O que acontece? Eles desvalorizam a moeda deles propositalmente, simplesmente para exportar mais. É uma das formas a qual eles utilizam. Existem outras. Então, quando a gente pensa no cenário macro, a gente consegue observar esses detalhes. Então, isso é muito importante na hora de você investir e aproveitar essa oportunidade. Por exemplo, vou citar aqui, mas nenhum ativo que eu menciono aqui no meu canal é recomendação. Mas vamos observar agora o que está acontecendo na Argentina. O endividamento do país é muito alto. Nisso gera desconfiança, inflação, desemprego. Mas quando um país consegue controlar a sua economia, o que acontece? Atrai dólares, atrai moedas mais fortes, a fim de investir naquele país. Você emprestaria dinheiro a uma pessoa que está altamente endividada, que já deu vários calotes? Provavelmente não emprestaria ou emprestaria um juros maior. Então, vamos pensar aqui, nesse aspecto aqui no Brasil. Quando eu falo de Brasil, por exemplo, por que a taxa de juros do Brasil se encontra elevada? Simplesmente a desconfiança. Uma canetada do governo, o que ocorre? Simplesmente muda a regra do jogo. Então é preciso pensar em um país ter segurança fiscal. Porque uma hora o presidente ou o governante monta uma lei e simplesmente no apagar das luzes, a lei é alterada. Então, para um país vir a crescer ao longo do tempo, tem que trazer uma moeda internacional e simplesmente dar confiança ao cenário externo, dar confiança aos países que vão investir aqui no país de origem. Então, o ponto a qual a inflação no Brasil se encontra elevada, simplesmente é o risco. Quando maior o risco, maior eu quero ter o retorno. E quando você observa, quando o país está minimizando o risco, está diminuindo, o que acontece? A taxa de juros baixa. Então é possível você ter perspectiva. Quando a taxa de juros vai subir, significa que o país está piorando. E é um dos aspectos a serem olhados. E quando a taxa de juros vem a cair, o que ocorre? O país está melhorando a segurança. E como aproveitar dessa alta da taxa de juros ou queda? É possível você ter uma certa previsão dos próximos movimentos. Por quê? Quando a taxa de juros cai, a bolsa sobe. Quando a bolsa sobe, a taxa de juros cai. Então é um ciclo. A economia, o capitalismo são ciclos financeiros a qual podem ser observados a fim de tirar proveitos. Outro ponto, quando penso em investimento também, o que acontece? Eu posso aproveitar o seguinte, a diversificação, porque facilmente hoje você pode mandar dinheiro para outros países apenas com um clique do celular. E por que eu disse a respeito do Japão, que é um país endividado? Mesmo endividado, a taxa de juros lá se encontra baixa. Mas por que se encontra baixa? Porque tem grande reserva em dólar. Mas se vai continuar assim ou não, conforme a economia vai modificando conforme o tempo, aí o país vai se moldando. Então, nós temos que observar esses cenários a fim de tirar proveitos. E muitas das vezes é possível antecipar movimentos. Porque existe um indicador também chamado indicador da taxa de juros. Por exemplo, da americana. Por quê? Quando a taxa de juros de longo prazo se torna menor que a de curto prazo, significa que o risco do país está aumentando. E a última vez que tiveram essa inversão da taxa de juros, essa curva de inversão, ocorreu crises. Não necessariamente vai ocorrer, mas você consegue observar esse cenário macro. Se vocês estão gostando do vídeo, dê um like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Caso queira mentoria sobre economia, investimentos, ações, fundo de investimento imobiliário, criptomoedas, me chamem nas redes sociais. Eu estarei aqui disposto para ajudar vocês. Então, o vídeo de hoje eu quis falar um pouco sobre cenário macro a fim de você tirar proveito. Muito obrigado a todos.
Até o próximo vídeo aí. Um abraço e fui.